Capítulo 16. Introduziram a arca de Deus e a depositaram no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Ofereceram diante de Deus holocaustos e sacrifícios de comunhão. Quando Davi acabou de oferecer esses holocaustos e esses sacrifícios de comunhão, abençoou o povo em nome de Yahvé. Depois mandou distribuir a todos os israelitas, homens e mulheres, para cada um pão, um prato de carne e um bolo de passas. O serviço dos levitas diante da arca. Davi colocou diante da arca de Yahvé levitas encarregados do serviço para celebrar, glorificar e louvar a Yahvé, Deus de Israel. Primeiro Asaf. Em segundo lugar, Zacarias. Depois Osiel, Semiramote, Jaiel, Matatias, Eliabe, Banaías, Obed-edom e Jeiel. Eles tocavam liras e cítaras, enquanto Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Banaías e Jaziel não cessavam de tocar trombetas diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, Davi, louvando por primeiro a Yahvé, confiou esse louvor a Asaf e seus irmãos. Dai graças a Yahvé, aclamai seu nome. Anunciai entre os povos seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos de seu nome santo. Alegrem-se os corações que buscam a Yahvé. Procurai Yahvé e sua força. Sem cessar, buscai a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e das sentenças de sua boca. Descendente de Israel, seu servo. Filho de Jacó, seus eleitos. É ele Yahvé nosso Deus, sobre toda a terra ele julga. Lembrai-vos para sempre de sua aliança, da palavra promulgada para 1000 gerações, do pacto concluído com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o erigiu como lei para Jacó, para Israel, como aliança para sempre, dizendo: Eu te dou uma terra, Canaã, como vossa parte de herança, lá onde podieis ser contados, pouco numerosos estrangeiros no país. Eles iam de nação em nação, de um reino para um povo diferente. Não deixou que ninguém os oprimisse. Por causa deles, até reis castigou. Não toqueis em quem me é consagrado, nem façais mal a meus profetas. Cantai a Yahvé, terra inteira. Proclamai dia após dia a sua salvação. Narrai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Pois Yahvé é grande e muito digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Não são todos os deuses das nações. Foi Yahvé quem fez os céus. Diante dele esplendor e majestade. Em seu santuário poder e alegria. Rendei a Yahvé famílias dos povos. Rendei a Yahvé glória e poder. Rendei a Yahvé a glória de seu nome. Apresentai a oblação, trazei-a à sua presença. Adorai a Yahvé nos seus átrios sagrados. Tremei diante dele, terra inteira. Ele fixou o universo inabalável. Que o céu se alegre, exulte a terra. Dizei entre os pagãos, é Yahvé que reina. Ressoe o mar e tudo que ele encerra. Rejubile o campo e tudo o que ele produz. Gritem de alegria todas as árvores das florestas, na presença de Yahvé, pois ele vem para julgar a terra. Dai graças a Yahvé, pois ele é bom, porque eterno é seu amor. Dizei, salva-nos, Deus de nossa salvação. Reúne-nos, retira-nos do meio dos pagãos, pois celebramos teu santo nome. Para celebrarmos teu santo nome e nos glorificarmos em teu louvor. Bendito seja Yahvé, o Deus de Israel, desde sempre e para sempre. E que todo o povo diga, amém, aleluia. Davi deixou lá, diante da arca da aliança de Yahvé, Asaf e seus irmãos, para garantirem um serviço permanente diante da arca. Conforme o ritual cotidiano, deixou também Obed-edom
e seus 68 irmãos. Obed-edom, filho de Iditum e Osá, eram porteiros. Quando os sacerdotes, Sadoc e os sacerdotes, seus irmãos, Quanto aos sacerdotes, Sadoc, e aos sacerdotes, seus irmãos, Davi os deixou diante da habitação de Yahvé, no lugar alto de Gabaão, para oferecerem a Yahvé holocaustos perpétuos, sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, e fazer tudo o que está escrito na lei que Yahvé prescrevera a Israel. Estavam com eles Emã e Iditum, e o restante da elite designada nominalmente para render graças a Deus, porque eterno é seu amor. Na companhia deles estava Emã e Iditum, encarregados de tocar as trombetas, os símbolos e os instrumentos que acompanhavam os cânticos divinos. Os filhos de Iditum eram encarregados da porta. Todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua casa. Capítulo 17. Profecia de Natã. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que habito numa casa de cedro, e a arca da aliança de Yahvé está sobre a tenda. Natã respondeu a Davi: Faze tudo o que estiver em teus planos, porque Deus está contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra de Deus foi dirigida a Natã, nestes termos: Vai dizer a Davi, meu servo, assim fala Yahvé: Não serás tu quem me construirá uma casa para eu nela morar? Sim, jamais morei numa casa desde o dia em que fiz Israel subir até hoje. Mas eu passava da tenda em tenda, de tenda em tenda e de abrigo em abrigo. Durante todo o tempo em que caminhei com todo Israel, acaso disse eu a algum dos juízes de Israel que designei como pastores do meu povo: Por que não me construís uma casa de cedro? Eis agora o que dirás ao meu servo Davi. Assim fala Yahvé dos exércitos. Foi eu quem te tirou do pastoreio, de detrás das ovelhas, para seres chefes do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte aonde ias. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um renome igual ao dos mais ilustres da terra. Escolherei um lugar para Israel, meu povo, lá o estabelecerei, e ele habitará neste lugar, sem ser inquietado, e os maus não tornarão a oprimi-lo como outrora. Desde quando estabeleci juízes sobre meu povo Israel, submeterei todos os teus inimigos. Eu te anuncio que Yahvé te fará uma casa, e quando se completar o tempo de te reunires a teus pais, manterei depois de ti a tua posteridade. Vai ser um de teus filhos cujo reinado firmarei. Ele me construirá uma casa e eu firmarei seu trono para sempre. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Não lhe retirarei meu amor, como retirei daquele que te precedeu. Mantê-lo-ei para sempre na minha casa e no meu reino, e seu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Oração de Davi. Então o rei Davi entrou, sentou-se diante de Yahvé e disse: Quem sou eu, Yahvé Deus? E o que é minha casa, para me teres conduzido até aqui? Mas isso é pouco demais a teus olhos, ó Deus. E estendes tuas promessas à casa de teu servo, para um futuro longínquo. Tu me fazes ver, como um grupo de homens, aquele que elevas, ó Yahvé Deus. Que mais poderia fazer Davi para ti, em vista da glória que deste a teu servo? Tu mesmo distinguiste teu servo, Yahvé, em consideração a teu servo, e segundo teu coração, tiveste essa magnificência de revelar todas essas grandezas. Yahvé, não há ninguém como tu, e não há outro Deus senão tu. Como ouviram nossos ouvidos. Acaso existe sobre a terra outro povo,
como teu povo Israel, que um Deus tenha ido resgatá-lo, para dele fazer seu povo, para torná-lo famoso e operar em seu favor grandes e terríveis feitos, expulsando nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito. Construíste teu povo Israel como povo teu para sempre tu. Yahvé te tornaste seu Deus. E agora que permaneça para sempre, ó Yahvé, a promessa que fizeste a teu servo e a sua casa, e faze como disseste, que essa promessa subsista e que teu nome seja engrandecido para sempre. Que se diga, Yahvé dos exércitos é o Deus de Israel, ele é o Deus para Israel. A casa de Davi, teu servo, será confirmada diante de ti, pois foste tu, meu Deus, que revelaste a teu servo que lhe havias de construir uma casa. Eis porque teu servo se acha diante de ti a rezar. Sim, Yahvé, és tu que és Deus, e tu fizeste essa bela promessa a teu povo. Tu então consentiste em abençoar a casa do teu servo para que ela perdure para sempre na tua presença, pois foste tu, Yahvé, que a abençoaste. Ela é bendita para sempre. Capítulo 18. As guerras de Davi. Aconteceu depois disso que Davi venceu os filisteus e os subjugou. Tomou das mãos dos filisteus Gate e suas vizinhanças. Depois venceu Moabe, e os moabitas se tornaram súditos de Davi e pagaram tributo. Davi derrotou Hadadezer, rei de Soba, em Emate, quando ele ia estabelecer seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. E Davi cortou os jarretes de todos os cavalos, guardando apenas 100 deles. Os arameus de Damasco vieram em auxílio de Hadadezer, rei de Soba, mas Davi matou 22.000 homens dos arameus. Depois Davi estabeleceu governadores em Arã de Damasco, e os arameus se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. Aonde quer que Davi fosse, Deus lhe concedia a vitória. Davi tomou os colares de ouro que os guardas de Hadadezer traziam e levou-os para Jerusalém. De Tebate e de Cum, cidade de Hadadezer, Davi retirou uma enorme quantidade de bronze, com a qual Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Emate, soube que Davi vencera todo o exército de Hadadezer, rei de Soba, enviou seu filho Adorã ao rei Davi, para saudá-lo e felicitá-lo por ter guerreado contra Hadadezer e por tê-lo vencido, pois Hadadezer estava em guerra contra Tou. Mandou toda espécie de objeto de ouro, prata e bronze. Davi os consagrou também a Yahvé, com a prata e o ouro que havia arrecadado de todas as nações, Edom, Moabe, Amonitas, Filisteus e Amalecitas. Abisai, filho de Sávia, venceu os edomitas em número de 18.000 no Vale do Sul, no Vale do Sal. Estabeleceu governadores em Edom, e todos os edomitas se tornaram súditos de Davi. Aonde quer que Davi fosse, Deus lhe concedia a vitória. A administração do reino. Davi retirou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça para todo o seu povo. Joabe, filho de Sávia, comandava o exército. Josafá, filho de Alude, era o arauto. Sadoc, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Susa era secretário. Banaías, filho de Joiada, comandava os cereteus e os feleteus. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.